E aí, pessoal, aqui é a Gaia e quem quer aprender latim? Bora lá, já faz muito tempo que eu fiz a primeira aula de latim, hoje vamos para a segunda. Vamos começar aqui essa segunda aula, primeiro revisando a primeira aula. O que eu falei na primeira aula? Revisando rapidamente, aqui são os tópicos. Vamos lá, como serão as aulas? As aulas elas serão basicamente assim, conversação, irei explicando os assuntos, seguindo de maneira geral o método do professor de latim Amarante, o método Latinitas, cujo download vocês podem fazer a partir do link que eu vou colocar do módulo aqui na descrição do vídeo, dos próximos vídeos, porque o método de latim de Amarante está no acervo da UFBA Online. Então vocês podem baixar e nós iremos seguir através dele. Vamos lá, como é a língua latina e as variações do latim. O latim é uma língua já bastante antiga, que deu origem a todas as línguas românicas, como português, espanhol, romeno, francês, entre outras. E, como também já expliquei, essa aqui é apenas uma revisão, o latim que nós vamos estudar é o latim clássico, de um período bastante específico do latim, e não toda a história do latim, porque o latim, por ele ter se expandido em diversas culturas, em diversas sociedades, em razão da expansão dos exércitos romanos, do Império Romano, o latim se espalhou por todas as regiões e mudou muito. Existem muitos latins diferentes. Inclusive, as nossas línguas, as línguas românicas, o espanhol, o português, o francês, etc., elas são simplesmente variações do latim. Então, o latim variou muito ao longo da história. Nós iremos focar apenas no latim clássico. Novamente falando sobre o alfabeto e a pronúncia, existem várias maneiras de pronunciar o latim. Existe a maneira eclesiástica da igreja, a maneira tradicional, que usa a própria língua do lugar como base. Aqui no Brasil se usaria o português brasileiro. No inglês, nos Estados Unidos se usaria o inglês, e por aí vai, e por aí foi. E com relação ao alfabeto, algumas letras nossas não existem no latim, como K, como o J, o V, mas elas tinham relações semelhantes com letras do próprio latim. Como o J, ele se pronuncia como I, o V se pronuncia como U. E a pronúncia que eu vou utilizar nos meus vídeos é a pronúncia restaurada, a pronúncia que tenta se parecer ao máximo com o latim histórico, o latim do momento clássico. Uh, Outra coisa também, o latim é uma língua sem artigos, então você não vai ver o menino, a menina, é só menino, menina. Pouquíssimas coisas semelhantes a artigos existem no latim. E o latim é uma língua de casos, isto é, a forma das palavras indica a função sintática destas palavras na frase. E é nessa deixa que nós entramos hoje na segunda aula, que é casos e declinações do latim, onde iremos discutir todos esses pontos. Vamos começar falando mais sobre a questão dos casos, mas para nós falarmos de casos, isto é, da forma das palavras influenciando na função sintática delas, eu gostaria de fazer uma breve revisão de gramática com vocês. Primeiro falando assim, o que é gramática, minha gente? A gramática, ela é uma tentativa de descrever a língua, porque nós todos falamos alguma língua. Por exemplo, nós falamos português aqui no Brasil, é a nossa língua oficial, é a nossa língua materna, pelo menos a maioria das pessoas, é o português. Então, nós temos noção de falar português, mas para descrever o português, assim como nós podemos na medicina descrever uma doença, na química descrever um componente químico, um elemento químico e suas características, na linguagem nós podemos descrever a língua através da gramática. Existem muitos tipos de gramática, mas não vou entrar no mérito de discutir isso nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Mas, passando na ideia de uma gramática descritiva, que tenta descrever uma determinada língua, nós temos alguns elementos básicos de todas as línguas. Que entre eles são a fonética. A fonética é o som da língua, então nós podemos descrever as sílabas de uma palavra a partir dos seus sons, nós podemos descrever a maneira como a língua se comporta para fazer as diferentes consoantes, da maneira como existem as diferentes vogais, qual é a diferença entre A, E, I, O, U, que é a abertura da boca, a altura da língua, etc, etc, etc. Isso é a fonética, que estuda os sons de uma língua falada, porque uma língua que não tem sons, como as línguas de sinais, etc., não tem fonética. Semântica. A semântica
ela é o estudo do significado das palavras, ou da plurissignificação das palavras. Então, como funciona o nosso processo de significação, como descrever os múltiplos significados de uma língua, etc, etc, etc. Isso é a semântica. Mas, para nós, o mais importante aqui são esses dois últimos pontos da gramática, que são a morfologia e a sintaxe. A morfologia, pelo próprio significado da palavra, morfo, forma, logia, estudo, conhecimento, é uma palavra de origem grega, significa estudo da forma da palavra, da composição da palavra. E a sintaxe significa o estudo da frase, das funções das palavras na frase. Então, a morfologia, ela estuda a maneira como as palavras se compõem, prefixos, afixos, sufixos. Então, por exemplo, nós temos aqui a palavra nominativo, que é a palavra nome mais ativo. Então, nós temos aqui, de maneira bem simplificada, ok? Essa aqui é a forma da palavra, a junção de nome com ativo, ou, aliás, nome com nativo, que vem com nascer, e aí você tem nominativo, ok? Pois bem, isso é morfologia, o estudo da forma da palavra, ela solta, por assim dizer. E a sintaxe é o estudo da palavra na frase. Então, quando eu tenho a frase João ama Maria, João é o sujeito, amar é o verbo que precisa de um complemento, de um objeto direto, que é Maria. João ama Maria, Maria é o complemento, é o objeto direto do verbo amar. Ok? Então, nós temos essa questão da sintaxe. Ao mesmo tempo, João ele é um substantivo, está relacionado à sua morfologia. João é um substantivo e ao mesmo tempo é sujeito. Sujeito é a sintaxe, a função sintática de João na frase, ok? E substantivo é sua morfologia. Pronto? Da mesma forma, nós temos uma faca. A faca ela é um objeto, é a sua morfologia, é um objeto. Que serve para cortar coisas. E quando você pega uma faca e corta um pão, você estará pegando essa faca e fazendo ela tendo a função de cortar o pão. Ok? Então, é a diferença entre morfologia e sintaxe. Uma faca você pode usar para cortar várias coisas, mas quando você pega a faca e corta um pão, a função dela nessa situação é de cortar o pão. Ela não está cortando o queijo, ela não está cortando um pedaço de carne, ela está cortando o pão. Logo, morfologia é a faca, é o objeto, é a palavra sozinha, e sintaxe é a função dessa palavra em determinada função, nesse caso da faca foi cortar o pão. Pronto? Essa é uma revisão gramatical para as pessoas que estejam avoadas, para as pessoas que já tenham esquecido disso, para nós podermos agora entrar nos casos latinos. O latim, como eu já falei diversas vezes, é uma língua cuja forma das palavras indica a função delas na frase. Eu gostaria, para demonstrar isso, que vocês abrissem o módulo Latinitas 1 na página 96. E aí nós vamos ver aqui um exemplo de caso latino. Declinação, minha gente, é o nome que é dado para quando você muda a forma da palavra em latim para significar outras coisas. Nós temos aqui a declinação da palavra terra em latim, terra, que é igual à nossa palavra, terra é terra em latim. Muito interessante que muitas palavras em latim, obviamente, foram para o português em função de ter sido a língua originária do português. Então nós temos aqui, o latim, ele tem os seguintes casos: o nominativo, o genitivo, o acusativo, o dativo e o ablativo. Cada um destes casos, que são as formas que você pode mudar a palavra, tem uma função sintática diferente. O nominativo, ele funciona como sujeito e predicativo do sujeito. O genitivo, como adjunto adnominal, restritivo. Ele é parte de algo. O acusativo funciona como objeto direto, e o dativo funciona como objeto indireto, e o ablativo funciona como adjunto circunstancial. Esses são os casos no latim que nós, não se preocupem, nós iremos tratar muito mais a fundo desses casos. Apenas aqui estou apresentando para vocês os diferentes casos latinos. E com isso, o que quer dizer todas essas questões? Nominativo, genitivo, então. Isso aqui são as formas da palavra que você muda a sua função sintática dentro da frase. Então nós temos a palavra terra.
Terra é a palavra original, a palavra no nominativo. Então, quando você fala a terra, é o nominativo da palavra. A terra é redonda. Então, terra aí, ela é nominativo, é o nome, é o sujeito da frase. Então, quando você fala aqui, vamos pegar novamente, página 96, nós temos o nominativo da palavra é terra, e o plural é terra. O que nós podemos perceber com isso, minha gente? As palavras em latim, elas mudam na função sintática e no número, se é singular ou plural. Então, nós temos terra, terrae. Isso aqui é o nominativo da primeira declinação em latim, da primeira forma de declinar em latim. Aí nós temos aqui o genitivo da terra. Caso você queira falar fulano veio da terra, ou de em outras palavras, da terra, quando você coloca essa preposição de no latim, você muda também. Então, nós temos terrae, terrarum no plural. O acusativo é o objeto direto. Quando você quer falar que fulano destruiu a terra. A terra aqui é um objeto direto do verbo destruir. Logo, nós temos aqui um acusativo, que é terram, terras, terras. O dativo ele é objeto indireto. Quando você fala, eu vou dar um presente para meu amigo. Esse para meu amigo é um objeto indireto. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, quando você quer falar para a terra, você irá falar terrae ou terris. Já percebam aqui que existe uma situação de semelhança. Tanto o plural quanto o dativo aqui, eles são... tanto o plural nominativo quanto o dativo singular são iguais. O que vai mudar você só vai perceber a diferença dentro da própria frase. Avaliando a frase, você perceberá a situação, você perceberá qual é o caso e qual é a declinação em que se encontra. E por último, o ablativo, que é com a terra pela terra, terra, terris, terra e terris, terra, terris. Pronto? Ok, vamos então revisar essas questões. O latim, ele é uma língua onde a morfologia, a forma das palavras, influencia na função sintática delas. O latim tem os seguintes casos, que são as seguintes formas que as palavras podem ter quando ela muda. Ela tem um nominativo, que funciona para sujeito e predicativo do sujeito. Nós temos o genitivo, que funciona para coisas da situação de mais algo, como por exemplo, da terra de João, que é o caso genitivo, que significa um adjunto adnominal restritivo. Nós temos o acusativo, que é o objeto direto. Objeto direto. Então, quando você fala João ama Maria, Maria é aqui o acusativo da frase. E nós temos o dativo, que é o objeto indireto, que seria João deu um presente para Maria. Para Maria, portanto, seria o dativo, já que é o objeto indireto. E nós temos o ablativo, que é uma circunstância. Como nós podemos ver aqui na página, é um adjunto circunstancial. Logo, quando você tem João foi para a escola com Maria. Aqui nós temos então uma situação de ablativo, porque é uma circunstância. É a circunstância de companhia. Ele está sendo acompanhado por Maria. Umas últimas noções finais é que o latim tem alguns outros casos também, mas eles são muito mais raros e eles influenciam muito pouco na variação. Eles são o vocativo, que é quando você fala ó Deus, por que me abandonaste? Esse ó Deus é um vocativo, você está chamando alguém. E o locativo, que é
quando você vem, você está em algum lugar. Então, quando você fala em Roma eu comi, vamos botar aqui uma vírgula, em Roma eu comi uma pizza. Você então está falando, esse em Roma é o lugar onde você comeu. Em outras palavras, é o locativo. Mas não se preocupem, locativo e vocativo são muito mais raros e não mudam muito. Porque, como eu já mostrei para vocês, a maneira como você muda a palavra é chamada de declinação no latim. E vocês percebem que as palavras mudam. E essa é a grande questão e é uma das grandes confusões que causa o latim. Porque se você tem terra como o sujeito, você fala terra. Se ela for no plural, é terra. Se você quer terra como um acusativo, como objeto direto, é terram ou terras no plural. E então, como nós podemos perceber, para terminar aqui essa aula, o latim ele tem casos e declinações. Os casos eles são as maneiras como você muda a palavra para mudar a função sintática dela. O latim tem principalmente o caso nominativo, genitivo, acusativo, dativo e o ablativo. E o latim ele tem formas de mudar essas palavras. Então, formas de você mudar a maneira da palavra ser falada, de ser escrita, que muda o seu significado. E o latim ele tem 5 declinações. Essa aqui que nós vamos ver primeiro é a primeira declinação. O latim ele tem 5 declinações, ele tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta declinação, mas não se preocupem, nós vamos ver tudo em parte. Nós vamos começar pela primeira declinação, a partir da próxima aula, e para o exercício para vocês, como para a próxima aula, eu gostaria que vocês lessem a unidade 1 do módulo Latinitas de Amarante, para que nós possamos já ir nos acostumando com a língua. Leiam a unidade 1 e tentem fazer o primeiro exercício. Vou colocar aqui na página para vocês verem. É a página 57 do documento, onde tem aqui Alcmena Fabulae, que na página 57 do documento ou 55 do módulo. Tentem fazer esse primeiro exercício daqui. Eu vou mostrar aqui para vocês, tem o vocabulário, salvar como, e a compreensão. Da página 57 do documento até a página 60, da página 55 a 58 do documento. Vocês leiam, tentem traduzir o texto, e eu irei ajudar vocês no próximo vídeo. Eu vou gravar mais um vídeo em seguida, mostrando um exemplo de como fazer esse exercício. E então vocês tentem fazer para que nós possamos corrigi-lo e continuar na aula 2, onde eu irei entrar mais a fundo na primeira declinação do latim. Então, se você gostou desse vídeo, dê like, dê share, comente, se inscreva no meu canal, se inscreva na minha página do Twitter, Gaigaia, e na minha página do Facebook, Gaigaia. Bom, aqui foi mais uma aula de latim e até a próxima, pessoal. Valete! Valeus!